Quão poderosa é a falta do perdão? Isso pode realmente destruir a sua vida? Permita-me dizer quão poderosa é a falta de perdão e como ela destrói a vida de qualquer um que se apega a ela. Você pode ter feito coisas injustas com você mesmo. Talvez você precise de um caso resolvido entre você e alguém que te fez mal. Talvez alguém tenha abusado de você. Talvez você tenha até perdido a infância por causa do que te fizeram. A vida está cheia dessas coisas ruins, feitas pelas pessoas por suas próprias razões. Um parceiro vai embora sem olhar para trás e seu cônjuge tem que criar os filhos sozinho. Um parceiro de negócios te engana e isso te custa dinheiro, sua integridade, sua posição. A traição pode vir da família ou de amigos próximos. A Bíblia até nos disse que aqueles que têm maior probabilidade de se voltar contra você podem ser pessoas da sua própria casa. O próprio Jesus apontou algo que eu quero que você tome nota enquanto viver na terra. Lucas capítulo 17, versículo 1, diz: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. A versão da Nova Tradução na linguagem de hoje diz: Jesus disse a seus discípulos: Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Note que o próprio Jesus disse que é impossível viver uma vida onde ninguém te ofende ou provoca um escândalo. Enquanto você viver, não importa o quão justo ou santo seja, você pode evitar ofender as pessoas tanto quanto puder, mas não pode impedir que as pessoas se manifestem contra você. Em outras palavras, sempre haverá alguém para pisar em seus pés. Você pode tentar evitar, mas o inimigo sempre colocará alguém estrategicamente na tentativa de fazer você tropeçar, fazer algo que não deveria fazer e dar a ele a oportunidade de trazer danos à sua vida. Você sabia que algumas pessoas nem mesmo sabem que estão sendo usadas pelo diabo para fazer os outros tropeçarem às vezes? Para essas pessoas, elas podem estar agindo por sua própria vontade, mas no espírito, Satanás está puxando os cordões. É por isso que ele é o verdadeiro inimigo, não o homem ou a mulher que causa a dor, mas o próprio diabo. É como uma arma e um atirador. A polícia não prende a arma por assassinato. Ela pode confiscar essa arma, mas o julgamento e a sentença recairão sobre o atirador. A arma causa o assalto, mas o usuário é quem é o verdadeiro criminoso, e não a arma. Satanás é o atirador de todas as feridas que você já passou. E é normal sentir dor. Você é humano, não um robô. Deus deu a você emoções para sentir também. No entanto, quando você não sabe quem é o seu verdadeiro ofensor e adversário, você pode se apegar tanto às dores e ofensas que elas o envenenam por dentro, afetando seus pensamentos e ações a partir de então. Isso é chamado de falta de perdão, o ato de guardar ofensas com amargura, principalmente com uma intenção maliciosa e vingativa. Você pode optar por guardar a mágoa, ficar com raiva e amargurado e, como resultado, permitir que ela envenene o seu coração, ou pode optar por se livrar desses sentimentos. O enganador, o diabo, pode incessantemente fazer você acreditar que não consegue perdoar por causa da dor que está sentindo. Mas você não apenas precisa, como deve deixar tudo o que aconteceu para trás e se livrar dessa mágoa. Ele pode fazer você sentir que os outros te fizeram mal e merecem seu ódio e devem sofrer pelo que fizeram. Mas você precisa saber quem é seu verdadeiro inimigo e se livrar desse peso. Veja, você não perdoa a pessoa porque ela merece ou por causa dela. Se assim fosse, quase ninguém mereceria perdão. No entanto, você está perdoando para o seu próprio bem. Quando perdoa alguém, você está tirando o poder dessa pessoa de feri-lo. Quando você perdoa, está retomando o controle de sua vida. O erro que cometemos com frequência é que nos apegamos a isso e continuamos sendo amargos e com raiva. Tudo o que estamos fazendo é dar poder para essas pessoas continuarem nos machucando. A pessoa pode estar lá fora, curtindo a própria vida, enquanto você se senta em seu cantinho, cutucando suas feridas, revivendo suas mágoas repetidamente e ficando com raiva. Essa raiva continua a crescer
tornando mais difícil se livrar disso e perdoar, finalmente envenenando seu coração em relação a essa pessoa ou grupo e fazendo com que você dê espaço ao diabo em sua vida para transformá-lo de quem você deveria ser, uma pessoa abençoada e feliz, em alguém amargo e triste. A falta de perdão produz uma tempestade emocional de angústia na qual sentimentos de estresse, ansiedade, depressão, insegurança e medo começam a criar raízes e prosperar em nosso coração. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, disse: Alexandre o ferreiro me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa, de acordo com o que ele fez. Paulo ficou ofendido, mas estava tomando a decisão de se afastar e deixar que Deus cuidasse disso. Ele estava escolhendo fazer o que Deus havia dito em sua palavra: a vingança é minha. Romanos capítulo 12, versículo 19, diz: Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Nesta carta, Paulo estava citando Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Este servo de Deus a quem podemos imitar estava escolhendo trilhar o caminho certo de não tratar seus ofensores de acordo com a mágoa que sentia, mas deixar que Deus cuidasse dos problemas, porque ele tinha mais virtudes vitais para encher seu coração do que a falta de perdão. Ele escolheu não trilhar aquele lado de amargura e falta de perdão, mas caminhar em direção ao caminho de Deus para cumprir seu destino. Um dia, Jesus falou sobre o perdão, e Pedro, que parecia estar sempre sendo movido por suas emoções, veio perguntar mais a Jesus sobre esse assunto. Ele provavelmente queria descobrir quando estava tudo bem em se vingar de seu ofensor. A resposta de Jesus é a prova de que Deus quer que andemos por um caminho melhor e não demos espaço ao inimigo em nossas vidas. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão ou irmã que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você não pode permitir que um maltrato, um xingamento, um divórcio, uma infância difícil ou uma traição te afaste do belo destino que Deus planejou para você. Outro exemplo bíblico é o do jovem José, que em meio às traições dos irmãos e da esposa do seu chefe, ainda manteve a perspectiva correta e perdoou a todos que o feriram. E no final, José chegou ao seu destino ordenado por Deus com uma consciência livre de ódio. Veja bem, José, assim como qualquer um de nós, tinha tantas desculpas e motivos para ser amargo, irado e não perdoar quem o feriu, principalmente seus irmãos e a esposa de Potifar. Se a falta de perdão não pode se enraizar em sua vida, então ela não pode controlar você. Se a falta de perdão não pode controlar você, então não pode arruinar sua vida. Em vez disso, você apreciará o que a verdadeira alegria e a vida significam. Que jornada José teve! No entanto, ele perdoou e escolheu deixar de lado todas as traições e ofensas. Quando Deus o promoveu desta vez, ele estava acima do seu antigo chefe, da esposa dele e dos irmãos também. Quando seus irmãos se encontraram com José, eles não puderam reconhecê-lo até que ele se deu a conhecer a eles. José estava indo tão bem e a glória de Deus havia embelezado tanto sua vida que seu coração era puro e simples para perdoar. Seus irmãos, por outro lado, não estavam livres do passado. Eles eram prisioneiros de sua maldade contra seu inocente irmão mais novo, a quem venderam como escravo e presumiram que estava morto simplesmente porque tinham ciúmes dele. Ele os viu naquele desespero e seu coração se compadeceu deles. Veja, este é um dos verdadeiros sinais de perdão. Quando você pensa ou vê a pessoa que o feriu e não está pensando em machucá-la de volta, ou desejando que algo de ruim aconteça com ela, então você realmente a perdoou. José teve uma visão maior, como vimos anteriormente. Eles atingiram José, mas Deus tinha um plano para isso. Amado, Deus tem um plano para a sua dor. O que quer que tenha acontecido com você, sim, isso quebrou você. Sim,
custou muito de você. No entanto, Deus tem um propósito para o seu destino. Isso não é o seu fim. Isso, por mais lamentável que pareça, só tem tanto poder para acabar com o seu destino quanto você permitir. Se você puder dar a Deus a chance de curá-lo e tirar o melhor proveito de sua situação, ficará surpreso com a diferença que poderá fazer. A traição dos irmãos serviu ao plano de Deus de tornar realidade o sonho de José, e isso acrescentou mais valor à sua vida ao escolher perdoá-los. Eu vi mulheres abusadas se tornarem verdadeiras heroínas para mulheres mais jovens passando pelo que elas passaram antes. Tenho visto ex-viciados se tornarem instrumentos de encorajamento para os jovens escaparem do que eles sobreviveram. Eu vi membros de famílias de vítimas assassinadas se tornarem a razão pela qual os assassinos se tornam pessoas melhores. Não é uma prisão, não é um centro de reabilitação ou um terapeuta. Não. Alguém mostrou a eles o que significava viver sem amargura e ódio, e isso os libertou. Me lembro de ouvir uma declaração feita por Nelson Mandela, que dizia: ao sair pela porta em direção ao portão que levaria à minha liberdade, eu sabia que se não deixasse minha amargura e ódio para trás, ainda estaria na prisão. Amado, seu destino é grande demais para permitir que o que uma pessoa fez o impeça de seguir em frente. É impossível e torturante viver uma vida cristã vitoriosa com falta de perdão em nossa vida. Não é a ofensa que destrói os relacionamentos, mas sim a incapacidade de perdoar. A falta de perdão é um pecado que aprisiona a pessoa que não perdoa em sua própria prisão. É tão ruim quanto ser escravizado por drogas e álcool que alteram a mente. A falta de perdão irá destruí-lo como um câncer incurável. A falta de perdão é um pecado que causa amargura em nossa vida. A falta de perdão constrói um muro entre os outros e nós. Embora suas ações sejam erradas e cruéis, recusar-se a perdoar também é errado e cruel. Quando deixamos de perdoar, estamos deixando vencer quem quer nos machucar em vez de deixar o amor vencer. Além disso, a palavra de Deus nos diz que perdoar os outros é uma maneira de mostrar a Deus que apreciamos o perdão de nossos próprios pecados também. Jesus diz que devemos esquecer de ter nossas orações respondidas ou receber o perdão de Deus quando nos recusamos a perdoar aqueles que nos feriram, não importa o que eles tenham feito. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, diz: e sempre quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-o, para que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas. Isso é claro, meu amigo. Não deixe a falta de perdão destruir sua vida. Isso nos torna amargos. Aqueles que são amargos muitas vezes se perguntam por que estão tão exaustos, frustrados e com raiva o tempo todo. Na verdade, isso tem um efeito negativo na saúde e na estabilidade mental. O ciclo vicioso da amargura exala estresse e danos incalculáveis à mente e ao corpo. Sente-se e reflita sobre os efeitos da falta de perdão. Ela te deixa mais feliz ou mais alegre? A falta de perdão não agrega valor algum à sua vida, absolutamente nada. Então, por que será que o diabo quer encorajá-lo a continuar se apegando a essa falta de perdão? Ele sabe que você também vai sofrer. Vamos deixar de lado seu ofensor por um momento e focar em você. Você perderá sua alegria a cada lembrança da dor. Você perderá a paz de espírito e provavelmente experimentará estresse mental ou de saúde. Suas orações não serão atendidas. Já vimos isso antes. Você estará praticamente vivendo em pecado e, portanto, não entrará no céu quando deixar este mundo. Os dois últimos exemplos mencionados são os mais preocupantes. Imagine acreditar em Deus por um milagre e a única coisa entre você e isso é a falta de perdão em seu coração. E para piorar, às vezes nem percebemos que estamos amarrados na derrota, no fracasso e na aflição porque demos permissão ao inimigo por meio das ofensas acumuladas em nossos corações. O perdão pode ser difícil. Por favor, entenda
que não acontece da noite para o dia, mas é um processo que deve ser trabalhado. Se você tem o desejo de perdoar e pedir diariamente a ajuda de Deus, pouco a pouco esses sentimentos negativos serão menores até que um dia todos eles vão embora. Eu sei que você pode ter uma razão válida para estar com raiva. Assim como José, você não foi bem tratado, não foi sua culpa. Você não tinha controle sobre isso e o que eles fizeram não foi certo. No entanto, o perdão não significa que você está diminuindo a ofensa. Não há desculpa para o erro deles e não significa necessariamente que você deva voltar a ser amigo dessas pessoas. Não, o perdão é deixar isso de lado, parar de insistir nisso, parar de repeti-lo em sua memória, parar de construir sua vida e caráter em torno desse acontecimento e parar de permitir que isso defina quem você é. Você está no comando de sua atitude. Mude sua atitude e você mudará de ideia. Mude sua mente e você mudará a sua vida. Só Jesus Cristo pode transformar a amargura da alma em doçura e alegria. Depois de levar seu coração ferido ao Senhor, você deve perdoar a pessoa que abusou de você e dar a Jesus a oportunidade de juntar seus pedaços quebrados. Uma das maneiras mais fáceis de perdoar as pessoas e deixar de lado o ódio é orar por elas. Não para que sofram ou algo assim, mas para que fiquem bem. Quando você ora por pessoas que você sabe que te machucaram e te colocaram em sofrimento, você está confrontando suas emoções e colocando elas sob seu controle. Ao orar por essas pessoas, você está trocando a dor que elas causaram pela paz que Deus traz, e ao trocá-la, você as coloca nas mãos do único que pode lidar com o problema. Deus vê tudo. Deus conhece cada pessoa que pode ter machucado, violado ou traído você. Ele prometeu e deu o dobro para aqueles que o colocaram em primeiro lugar em confiança e submissão. Não se esqueça que Jesus perdoou e até orou por aqueles que o colocaram na cruz, porque ele sabia o quão poderosa era a falta de perdão. E ele não iria carregar aquilo com ele para o túmulo. Não haveria salvação para você e para mim se Jesus não tivesse feito isso. E se ele fez isso, então precisamos perdoar também. Por favor, lembre-se, nada pode superar o amor. O amor sempre reinará supremo. Você quer verdadeiramente ser livre? Então peça a Deus para ajudá-lo a se livrar de todas as ofensas que espreitam em seu coração e ajudá-lo a se livrar desse cavalo morto chamado mágoa, que você vem carregando a sua vida inteira. Como cristão, você também deve crer que quaisquer que sejam os planos de Deus para você, eles são os melhores. Eles são muito melhores do que qualquer coisa que você possa achar que prefere. Isso se aplica a tudo, inclusive ao seu relacionamento com as pessoas em sua vida. Portanto, quando as pessoas deixarem sua vida, você deve aprender a deixá-las ir e seguir em frente, confiando que Deus tem algo melhor para você. Não passe mais um dia chorando por um relacionamento que nunca deu certo. Lembre-se de quem você é e a quem você pertence. Deus. Se Deus te fez tão especial quanto Ele disse que você é, então você deve perceber que certas coisas acontecem em sua vida por obra dele. E mesmo quando acontecem sem que ele o faça, ele ainda tem controle sobre como isso terminará para você. Isso significa que ele pode mudar isso de novo e de novo até você vencer. Por que ou como isso é possível? A resposta é simples. Você pertence a ele e é amado por ele. E continua a cumprir sua vontade para a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, existe apenas um conjunto de pessoas cujo futuro você pode garantir que será bom, seja nesta vida ou na eternidade. Estas são aquelas que amam a Deus e estão vivendo de acordo com seus mandamentos. Eu amo como o salmista em Salmos 37, versículo 37, coloca isso. Considera o íntegro, observa o justo, um futuro aguarda aqueles que buscam a paz.
Se você é um filho de Deus, então você deve ouvir isto. Não há nada para você temer ou chorar em seu futuro simplesmente porque alguém te deixou. O fato de seu pai ou mãe ter deixado você não significa que seu mundo acabou. O fato de você pensar que aquele homem ou aquela mulher era a pessoa com quem Deus queria que você se casasse, mas ele ou ela partiu, não significa que você nunca terá uma vida conjugal feliz. Ok, mas e as vezes em que aquelas pessoas que saíram estavam certas em sair porque você não sabia melhor e prejudicou o seu relacionamento com elas? Bem, eu também tenho uma palavra para você. A Bíblia nos diz que existe algo chamado restauração dos anos perdidos. Através da operação do Espírito Santo, você pode mudar e se tornar melhor. E quando você cresce nessa mudança, não pode ficar preso. Deus ainda trará as pessoas certas para suas vidas. Elas podem não ser as mesmas pessoas que partiram, mas tenha certeza disso. Elas servirão ao propósito de Deus em sua vida de uma maneira que superará suas expectativas. Jó era uma pessoa assim. Ele nunca fez mal a ninguém. Ele serviu a Deus e o amou. Ele não tinha todos os versículos das Escrituras como temos hoje, mas seu coração era reto para com Deus. Ele só queria uma coisa: agradar a Deus e permanecer um adorador fiel. Jó capítulo 1, versículo 1 diz: Na terra de Uz vivia um homem cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No entanto, chegou um momento na vida de Jó em que o diabo o atingiu, assim como tudo o que ele tinha. Ele perdeu suas posses e todos os seus filhos morreram misteriosamente em um dia. Como se isso não bastasse, o diabo afligiu seu corpo com feridas. Elas eram tão graves que ele teve que sentar nas cinzas para se sentir confortável. Nenhuma almofada ou colchão era confortável o suficiente. No entanto, Jó permaneceu consistente em seu amor e serviço a Deus. Ele se recusou a pecar ou a amaldiçoar a Deus, mesmo quando sua esposa sugeriu isso. Ninguém veio em auxílio de Jó durante esse tempo, exceto 3 de seus amigos. Parentes, tanto distantes quanto próximos, ficaram longe dele. Amigos, conhecidos de negócios, vizinhos, nenhum foi mencionado. Parecia que no momento em que Jó caiu em seus tempos sombrios, todos saíram pela porta. Mas Jó nunca abandonou Deus. Ele continuou acreditando e andando na verdade que conhecia sobre a fidelidade de Deus. Ele dizia palavras como: Eu sei que meu Redentor vive, e todos os dias do meu tempo designado esperarei até que minha mudança chegue. Ele estava tão convencido da fidelidade de Deus que isso o impediu de desistir de Deus. E então a Bíblia nos diz que um dia Deus mudou sua situação e deu a Jó um final melhor. E adivinhe, todos que saíram voltaram. Jó capítulo 42, versículo 11 diz: Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o conheciam antes vieram e comemoraram com ele em sua casa. Eles o confortaram e consolaram por todos os problemas que o Senhor trouxe sobre ele, e cada um deu a ele uma moeda de prata e um anel de ouro. Mas para onde eles foram todo esse tempo? Por que eles foram embora? Bem, eu não posso dizer, no entanto, o foco deve ser Jó. O que Jó sabia que o fez não ir atrás deles implorando para que eles fizessem parte de sua vida ao sofrimento. O que ele sabia que o fez não ficar bravo com eles quando voltaram. Eu vou te contar. O salmista escreveu em Salmos 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me receberá. Jó conhecia o Deus que cuida daqueles de quem os outros se afastam. Ele conhecia o Deus que intervém quando os outros saem, e ele escolheu se apegar a ele. Você também notou que Deus não deixou Jó sem ajuda? Aqueles seus amigos disseram coisas que não deveriam dizer. Deus fez com que eles estivessem lá para fazer companhia a Jó o tempo que ele precisasse. Estou dizendo isso para você que foi levado a acreditar que nunca terá alguém melhor em sua vida e que terá que se contentar com menos do que acredita que Deus o criou para ter.
Estou lhe dizendo essas coisas se você tem dificuldade para aceitar a realidade do futuro de Deus para você porque cometeu um erro e alguém que parecia perfeito foi embora. Às vezes, o fato de as pessoas irem embora não significa que sejam ruins. Às vezes, o tempo delas acaba e precisam ir embora. Às vezes, Deus os tira porque elas não conseguem lidar com o que Deus está prestes a fazer em sua vida. A presença delas com você pode arruiná-lo. Às vezes, Deus até tira pessoas de sua vida porque elas podem não ter boas intenções e podem, eventualmente, se tornar ferramentas nas mãos do inimigo para feri-lo. Se você errou outras pessoas, certifique-se de corrigir isso buscando perdão e declarando seu arrependimento diante de Deus e diante delas. No entanto, todo o objetivo da minha mensagem para você hoje é este. Não se culpe por ninguém que vai embora. Não vai mudar nada sobre o fato de que eles se foram. Em vez disso, concentre-se na próxima coisa que Deus está prestes a fazer em sua vida e se mova em direção a ela. Me lembro de ouvir uma amiga minha chorando por causa de um relacionamento que deu errado. Ela foi magoada e traída e terminou o relacionamento. No entanto, o homem que a traiu sabia que a mulher o amava e a fazia sentir que ela estava perdendo e não o contrário. E isso a fez se sentir perdida. Ela estava pensando entre lidar com isso e seguir em frente com sua vida ou voltar para um parceiro infiel. Tive de fazê-la sentar e lembrá-la da diferença entre sua emoção instável e a verdade clara da palavra de Deus, que é a nossa realidade como filhos de Deus. Eu a lembrei de tudo o que a palavra de Deus diz sobre ela e o tipo de futuro que Deus prometeu a ela. Então eu perguntei a ela: você se vê com esse tipo de pessoa no futuro? E ela disse: não. No plano original de Deus para você é o ponto culminante do seu testemunho daqueles que ficaram e dos que partiram. Deus pretende usar ambos para estabelecer você em seus planos. Veja, meu amigo e minha amiga, entendo que você não terá uma vida fácil. Vai ser difícil se curar. Eu tive meu próprio quinhão de mágoas ao lidar com pessoas próximas e distantes. No entanto, Deus ainda não terminou a obra dele em nós. Se as pessoas querem sair de sua vida por um motivo ou outro, não implore para que fiquem. Se convencer alguém a ficar mais um dia com você, você vai viver o resto de sua vida implorando para que essa pessoa fique com você. Você irá se sujeitar a uma vida de tristeza e dor, onde tudo o que você faz é para deixar alguém feliz e ficar. Antes que você perceba, você perderá seu valor e autoestima. Quantas pessoas estão suportando abusos, tristezas internas e falsas aparências hoje porque têm medo de se afastar de alguém com quem não deveriam estar? Quantos ainda estão lá porque têm medo de ficar sozinhos, com medo do que as pessoas vão dizer e com medo de que alguém melhor não apareça? Amado, seu Pai Celestial sabe do que você precisa e quando precisa, e Ele tem algo melhor para você. Você não precisa se preocupar em como isso aconteceria, mas apenas acreditar que Ele está protegendo você. Lembre-se de que Deus é o amigo mais chegado do que um irmão. Mantenha-o perto de você e mantenha seus olhos em seus planos para lhe dar algo melhor. Não odeie ninguém por ir embora ou deixar você. Não odeie ou fique bravo porque essa pessoa não estava lá. Você precisa aprender a viver sua vida em sua confiança em Deus, dependendo de sua capacidade de cuidar de você mesmo quando não parece possível fazer isso. Por favor, perceba que às vezes, porque Deus viu o dano que alguns relacionamentos causariam ao seu destino a longo prazo, Ele pode removê-los silenciosamente de sua vida. Não é porque você fez algo de errado, mas porque Ele te ama e quer te salvar. É hora de retornar ao seu valor em Deus e se concentrar nele mais do que aqueles que entraram em sua vida. Seus melhores anos não ficaram para trás, eles estão na sua frente. Mantenha seus olhos nele e confie no que ele diz ao seu respeito. Não desista porque alguém saiu. Não perca a esperança porque aquele em quem você confiava cedeu. Bem, você tem Deus. Apegue-se a Ele e deixe Deus te guiar para as coisas melhores que Ele tem reservado para você. Eu garanto que você tem isso. Tudo vai dar certo se você não desistir do futuro que Deus preparou para você. Você já se perguntou: Deus, o que está acontecendo?
Por que estou passando por essa dor, essa mágoa, esse desânimo? Eu já me perguntei. Cada um de nós enfrentará desafios na vida. Alguns deles podem ser por causa de nossas próprias escolhas, mas como cristãos, sabemos que as dificuldades e a dor são apenas uma parte da jornada. Mas é o seguinte, só porque estamos passando por um momento difícil não significa que Deus se esqueceu de nós. Na verdade, é bem o contrário. Ele está reservando um tempo para nos preparar para algo especial, para uma oportunidade que está chegando. Veja Davi, por exemplo, ele diz no Salmo 119, Ensina-me, ó Senhor, a seguir os teus decretos, então os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e a obedecerei de todo o coração. Dirija-me no caminho dos seus mandamentos, pois ali encontro prazer. Volta meu coração para os teus estatutos e não para o ganho egoísta. Então, se eu dissesse que as lutas que você está enfrentando agora são apenas a maneira de Deus para prepará-lo para algo incrível, algo especial que só você pode fazer, assim como Esther, que foi escolhida a dedo pelo rei para salvar seu povo. E se você está sentindo que a vida está parada e Deus se esqueceu de você, te garanto que Ele não se esqueceu. Ele está simplesmente dedicando tempo para moldá-lo e prepará-lo para o que está por vir. Então não desista, não perca a esperança. Abrace a temporada de crescimento e confie no processo. Assim como os discípulos em Atos 14, eles prepararam as boas novas, fizeram muitos convertidos, mas também tiveram que voltar para fortalecê-los e incentivá-los a permanecer firmes em sua fé. Eles os lembraram que é através de muitas tribulações e dificuldades que se deve entrar no reino de Deus. Agora, sejamos realistas. Quem gosta de aflições e dificuldades? Ninguém. Mas são necessárias para o crescimento cristão porque nos ajudam a entender que Deus nunca nos deixará nem nos abandonará e que por suas chagas fomos curados. É como ir à academia, não é cômodo, mas é necessário para o crescimento físico. O mesmo vale para o nosso crescimento espiritual. E assim como Esther, que tinha o objetivo de ir até o rei e pedir misericórdia para os judeus, nós também temos nossos próprios objetivos na vida. Alguns de nós podem precisar de mais educação, outros podem precisar ficar em melhor forma física e alguns podem precisar amadurecer emocionalmente. Mas não importa quais sejam nossos objetivos, levará tempo para alcançá-los e nem sempre será fácil. Parte disso será feito com a ajuda de outras pessoas, mas a maior parte será feita em particular. Agora sei que a solidão e a espera não são nossos momentos favoritos, mas é aí que nossa fé é posta à prova. Temos que permanecer no Senhor, confiar em Jesus Cristo e crer nas promessas de Deus. Você é um filho de Deus, e não importa quais desafios e dificuldades surjam em seu caminho, nunca se esqueça de que você é um filho do Altíssimo. Sempre que enfrentar provações e dificuldades, lembre-se de que essas provações são, na verdade, testes de sua fé. E como qualquer teste, o objetivo é ver o que você sabe e ver se está pronto para passar para o próximo nível. E confie em mim, se você passar nesses testes, sairá mais forte e maduro em sua fé. Pense assim, imagine que você é um escultor e está trabalhando em uma bela obra-prima. Mas para acertar você precisa refinar os detalhes e isso leva tempo. Pois é isso que Deus está fazendo em sua vida. Ele está refinando você, moldando-o e transformando-o na pessoa que Ele o criou para ser. E o processo pode ser difícil, mas o resultado final vale a pena. Quando você enfrenta aflições, isso é como um alerta. Isso faz você perceber que não pode fazer isso sozinho. Você precisa da ajuda e da força de Deus para superar isso. E é aí que sua vida de oração se torna mais significativa e objetiva. Você começa a se conectar com Deus em um nível mais profundo porque sabe que precisa dele mais do que nunca. Agora, sei que às vezes ficamos frustrados com Deus quando Ele não nos dá o que queremos. Mas lembre-se, Deus é soberano. Ele está no controle. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não faz sentido. E deixe-me dizer, quando você orar,
Não cometa o erro de pensar que Deus é como as pessoas. Quando associamos a bondade de uma pessoa com o que ela faz por nós, estamos perdendo a visão maior. Veja, o tempo de Deus é um mistério para todos. Todos nós experimentamos a espera em nossas vidas, mas o período de espera é diferente para cada um de nós. Não se compare a ninguém. Será que queremos uma vida cheia de conforto, sucesso, força e prazer? Ou queremos uma vida cheia de rico despertar espiritual, crescimento e glória divina? A Bíblia promete que a última opção não é apenas infinitamente mais satisfatória a longo prazo, mas também é para isso que fomos feitos. Lembre-se de quando Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33: Eu vos digo tudo isso para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não apenas nos deixou com dificuldades esperando que resolvêssemos tudo sozinhos. Não, ele prometeu paz e nos lembrou que venceu o mundo, o que significa que nossas dificuldades têm um propósito. Deus não vai nos deixar encalhados, meus amigos. Nossa dor e sofrimento têm um propósito, assim como Moisés, Elias, os discípulos de Jesus e nosso Salvador, que passaram por momentos difíceis. Então vamos abraçar o mistério do tempo de Deus e confiar que tudo está acontecendo por uma razão. Veja bem, podemos estar enfrentando desafios, mágoas e dificuldades, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Nossas lutas são apenas a maneira de Deus nos mostrar que Ele está conosco a cada passo do caminho. E Ele está com você, ouvindo esta mensagem neste vídeo agora. É um lembrete de que somos filhos do Deus Altíssimo e nunca podemos colocá-lo no mesmo nível das pessoas ou das nossas circunstâncias. Agora, deixe-me contar uma história que realmente tocará seu coração. É a história do filho pródigo, encontrada em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. É uma parábola sobre perdão, misericórdia e a natureza destrutiva do orgulho. A história é a seguinte: havia um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo pediu ao pai sua parte na herança. Ele foi para um país distante, desperdiçou sua riqueza e se viu em uma fome severa. Ele não teve escolha a não ser se trabalhar para alimentar porcos. Mas em seu momento de desespero, ele percebeu que até mesmo os servos de seu pai tinham mais para comer do que ele. Foi quando ele percebeu que precisava voltar para o pai e pedir perdão. Essa história me fala sobre o amor e a compaixão de nosso Pai Celestial. É um lembrete de como, não importa o quanto vagamos, os braços de Deus estão sempre abertos para nós. E mesmo que nos sintamos indignos, o amor e a misericórdia de Deus não têm limites. É por isso que devemos reconhecer a Deus por quem Ele realmente é, o Todo-Poderoso, e devemos respeitar Sua palavra, reverenciar Sua gloriosa obra e adorá-lo por ser tão poderoso, tão terno e atencioso conosco. Portanto, irmãos e irmãs em Cristo, quando enfrentarem desafios na vida, lembrem-se de que são filhos de Deus. Você não está sozinho e suas lutas não são o fim da história. É apenas o começo de uma jornada sobrenatural com o Senhor. E se você se perder como o filho pródigo, volte para o seu pai e peça perdão. Ele vai te receber de braços abertos porque te ama e jamais te abandonará. Que você jamais esqueça que nunca está sozinho e que suas lutas são apenas o começo de uma jornada sobrenatural com o Senhor. Veja, Deus nunca pretendeu que cuidássemos de tudo sozinhos. Na verdade, Ele nos criou para sermos dependentes dEle e uns dos outros. Então, quando tentamos confiar em nossa própria força e habilidade, muitas vezes nos encontramos lutando e nos sentindo derrotados. Mas o sofrimento tem um poder que pode ser usado para o bem. Isso pode nos ajudar a abandonar nosso falso senso de autoconfiança e nos mostrar que precisamos de Deus e dos outros em nossas vidas. Isso expõe as nossas fraquezas e nos ajuda a clamar a Deus de forma genuína e humilde. E quando nos voltamos para Ele em vez de fugir dele, descobrimos que Deus nos oferece paz, cura e proximidade. O sofrimento também pode expor nossa justiça própria. Veja bem, podemos pensar que temos tudo sob controle, mas quando enfrentamos tempos difíceis, nosso verdadeiro caráter geralmente aparece. Podemos ficar irritados, invejosos, exigentes, impacientes, duvidosos e zangados.
Mas em vez de nos escondermos de Deus nesses momentos, precisamos levar nossa dor a Ele. Na verdade, a Bíblia nos incentiva a nos aproximarmos de Deus em tempos de sofrimento. Quando fazemos, experimentamos sua paz e consolo e podemos encontrar cura e esperança em meio a nossas lutas. Portanto, da próxima vez que se deparar com uma situação difícil, lembre-se de que não está sozinho. Você é um filho de Deus e Ele está sempre lá para te ajudar e te guiar. Não tente fazer isso sozinho. Volte-se para Ele e confie que Ele te ajudará. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Essa frase pode soar clichê, mas também muita verdade. A Bíblia nos diz no Salmo 145, versículos 8 e 11. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a ira e rico em amor. O Senhor é bom para todos. Ele se compadece de tudo o que fez. Veja, Deus não é bom apenas às vezes, mas o tempo todo. Ele é cheio de graça, compaixão e amor e tem eterna misericórdia que se estende a todas as suas criações. Podemos enfrentar tempos difíceis e provações em nossas vidas, mas Deus nunca muda. Ele ainda é o bom Deus. Mesmo que nossas orações sejam respondidas com um sim ou um ainda não, Deus permanece o mesmo. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. O primeiro passo para experimentar a bondade de Deus é dar um passo de fé e começar a caminhar sobre a ponte. Assim como você confiaria em um médico para curá-lo fisicamente, você pode confiar nos preparativos de Deus. Quando a vida ficar difícil e o caminho à frente parecer incerto, lembre-se de que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Ele brilha sua luz com mais intensidade nos momentos mais sombrios. A impaciência parece ser um dos maiores desafios do homem desde o início dos tempos. A necessidade desesperada de tê-lo agora, senti-lo agora, tocá-lo ou tomá-lo agora levou muitas pessoas a incontáveis desastres. Me lembro de ter sido questionado por um amigo: o que é aquela coisa que você está aprendendo agora e gostaria de saber há muito tempo? Ao que respondi: paciência, a capacidade de esperar em Deus. Um dos meus maiores desafios é a minha pressa, principalmente com as coisas que Deus me mostra. Acredito que elas devem ser feitas agora e na maioria das vezes me perdi completamente. Meu amigo e minha amiga, uma coisa é ter paixão, seja por Deus ou por qualquer outra coisa. E outra coisa é ser precipitado. Ser apressado é querer ter tudo agora, mas não é assim que Deus trabalha. Veja bem, Deus não usa o seu tempo ou o meu tempo. Deus não trabalha com o nosso relógio. Ele criou tempos e estações, mas Ele não vive por eles. Em vez disso, eles é quem trabalham de acordo com sua ordem. Gênesis capítulo 1, versículo 14 diz: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. O que você considera muito longo não é longo para Deus, e o que você considera agora não é muito repentino. No entanto, uma coisa é necessária: você precisa aprender a confiar no tempo de Deus. Ele mesmo cumprirá suas promessas concernentes à sua vida. A Bíblia diz em Números 23, capítulo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Sei que esperar pode ser muito difícil e tememos o desconhecido. Tememos coisas que não podemos controlar. Tememos o resultado quando não podemos prevê-lo. No entanto, Deus quer que confiemos nele. A razão pela qual algumas coisas não estão funcionando pode ser apenas porque ainda não é a sua hora. Sim, isso é verdade. Você pode estar ocupado culpando o diabo, mas isso pode ser apenas Deus mantendo você em sua própria segurança até que você esteja pronto. O seu milagre ou a promessa já pode ter acontecido na sua vida, mas certas demoras são provas de que tudo tem seu tempo.
Deus não está pedindo para esquecer o milagre que você precisa que Ele faça ou para desistir dele. Em vez disso, Ele está pedindo que você deixe de tentar fazer isso sozinho. Ele não é um ser humano que pode mentir, esquecer ou desapontá-lo. Se Ele lhe der uma promessa, você pode crer e confiar, e Ele virá por você, não importa quanto tempo demore. Deixe-me contar um pouco sobre a palavra e as promessas de Deus. Primeiro, a palavra e as promessas requerem alguns fatores para que funcionem. Dentre esses fatores, 2 se destacam, que são a fé e a paciência. A Bíblia nos diz para seguir e aprender com as pessoas que obtiveram seus milagres por meio da fé e da paciência. Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz: para que não vos tornei indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Veja, a fé crê agora e cria expectativa para receber o cumprimento da promessa de Deus agora. A fé é uma comprovação da coisa pela qual se acredita, uma convicção da realidade que ainda está para se manifestar. Porém, a fé não é perfeita se for precipitada. A fé real controla a pressa e se regozija na esperança de que o que se acredita acontecerá no devido tempo, permitindo que defina cada pensamento e ação. A pressa vai te levar a tentar fazer acontecer algo, mas a fé vai te levar a descansar na confiança de que não é você quem vai cumprir a promessa, mas Deus. E assim você descansa nele. Não há pânico ou medo por causa da certeza de que se Deus prometeu, então Ele deveria fazer o que disse. Se você for apressado, produzirá uma falsificação muito inferior ao que Deus pode ter lhe prometido. Se você deseja obter o resultado real, aprenda a esperar. A paciência é um bom garçom e a fé não pode ser chamada de fé se for precipitada. Abraão é um bom exemplo de esperar com fé pelo tempo de Deus. Embora sua esposa Sara tenha conseguido influenciá-lo com sua impaciência para ter um filho de sua serva Agar, resultando no nascimento de Ismael, Deus deixou claro que este não é o verdadeiro resultado. Veja, Deus teve que divulgar que a semente que ele prometeu a Abrão viria através de Sara e ninguém mais. Gênesis capítulo 17, versículos de 18 a 21 diz: disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Veja, há tantas lições que podemos aprender aqui. O fato de algo ser aparente não significa que seja real. Quantas vezes você tomou decisões porque sentiu que deveria mudar de status apenas para que o tiro saísse pela culatra? Algumas pessoas se casaram presumindo que encontraram a pessoa certa apenas para perceber, depois do casamento, que era tudo uma fachada. Fé em Deus significa comprometer-se a aprender e seguir o tempo de Deus. O fato de todos estarem fazendo algo ou seguindo um determinado padrão não significa que você deve fazer o mesmo. O fato de todos seguirem um caminho não significa que você deve ir por ele. Sim, você não deve ser acomodado, no entanto, também é perigoso ser precipitado. O problema de ser apressado é que muitas vezes é tarde demais para recuperar ou reparar alguns dos danos causados. Imagine se apressar em um casamento, ou em um empreendimento comercial, no ministério, ou em algum tipo de relacionamento simplesmente por capricho e não com a compreensão do tempo ou direção de Deus. Pode não acabar bem. Você sabe disso. A Bíblia nos fala de um grupo de pessoas em Israel em uma época que eram um bem inestimável para a nação. Por causa de seu valor, eles se tornaram vanguardas em Israel. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32 diz: dos filhos de Isacar, conhecedores da época para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Eles não chegaram ao topo porque tinham certificados, grandes números ou eram guerreiros poderosos em batalha. Eles chegaram lá porque tinham a capacidade de contar as estações e os tempos e o que toda a nação precisava fazer.
A nação inteira percebeu que seu bem-estar dependia da sabedoria e direção dessa tribo única. Você quer ter o melhor, então você deve confiar em Deus para guiá-lo e capacitá-lo com a graça de confiar e andar segundo o tempo dele. O fato de você sentir que está pronto pode não significar que você realmente está. Até que Deus diga, você ainda não está pronto. É por isso que você deve continuar andando com o Espírito Santo. Ele é o Espírito de sabedoria e irá guiá-lo e mantê-lo no caminho certo. A razão de parte da pressa que vemos hoje é nossa incapacidade de ficar em silêncio e deixar que Ele nos conduza em vez de nossos sentimentos e a excitação das situações. A segunda coisa sobre as promessas de Deus depois da fé e da paciência é que elas são autossuficientes, ou seja, têm dentro de si o poder de frutificar. Isso significa que você deve ir e dormir sobre isso? Não. Isso significa que você deve ficar parado sobre o que ouviu e deixar toda a responsabilidade em Deus? Não. A fé em Deus não é a fonte da irresponsabilidade. Pelo contrário, assumimos a responsabilidade com a liderança de Deus. Por exemplo, um agricultor que espera a realização do milagre do aumento de sua safra ou um empresário a quem Deus prometeu sucesso. Você ainda tem que trabalhar. Você ainda tem que ficar na linha fazendo o que sabe e que é certo com a ordem de Deus. Você não tenta fazer o milagre, mas segue a Deus. A própria palavra de Deus é viva e não descansará ou retornará a Deus até que cumpra seu propósito. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: Assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará o que desejo e alcançará o propósito para qual a enviei. Você tem que parar de se preocupar com o cumprimento da palavra. A pergunta, ao contrário, deveria ser: estou apressado, Deus? Estou caminhando com paciência ou com pressa? E se as coisas não estiverem funcionando, por que Deus está tentando me dizer que ainda não é a hora? Talvez alguém esteja perguntando, então, como eu ando ou confio no tempo de Deus? É simples. Dependa dele e espere ali com fidelidade. Você já viu que é assim que a gravidez funciona? Imagine forçar um bebê de 6 meses a sair. Você está realmente arriscando a vida dele ao fazer isso. Embora formas de induzir o parto tenham sido desenvolvidas, ainda sabemos respeitar o curso da natureza até o momento certo. Se você pode confiar em um médico ou em nossa frágil natureza humana, por que não pode confiar em Deus, que é o Criador de tudo? Você já fez o seu caminho? Deus já enviou sua palavra? Então espere nele, confie nele para fazer isso. Continue servindo a ele. Continue servindo aos outros, não apresse seu caminho para o topo. Continue se desenvolvendo. Prepare as coisas para o milagre que você espera. É disso que se trata a fé. Haja e pense como alguém que espera que isso aconteça, mas não se torne o responsável por isso. Deixe Deus tomar essa glória. Lembre-se, quando Deus produzir o milagre, ele será perfeito. Não se apresse ainda, meu amigo. Espere em Deus. Confie no tempo dele. Você verá seu poder e promessa cumpridos em sua vida. Você está se sentindo sobrecarregado pelas distrações constantes em nosso mundo hoje? Da tecnologia aos eventos mundiais e até mesmo das pessoas em nossas vidas, parece que sempre há algo tentando nos afastar do que realmente importa. Mas deixe-me perguntar a vocês, irmãos e irmãs, estamos dando a essas distrações o poder de nos controlar? Estamos deixando que elas roubem nosso foco de nossa caminhada com Deus, nosso relacionamento com Jesus e nosso compromisso de viver uma vida santa que seja agradável a Ele? A verdade é que essas distrações são cuidadosamente elaboradas pelo inimigo para nos desviar de nosso propósito, privar nossa vida de oração e nos desviar de nosso compromisso com Cristo. Mas não precisamos cair em seus truques. Temos o poder de manter o foco e resistir às distrações que surgem em nosso caminho. Ao fazer isso, aprofundaremos nosso relacionamento com Deus, fortaleceremos nossa obediência à sua palavra e viveremos verdadeiramente uma vida santa e aceitável a Ele. Portanto, não sejamos influenciados pelas distrações deste mundo. Vamos nos manter firmes em nossa fé e não deixar que nada nos afaste do que realmente importa. Lembre-se, nosso serviço razoável a Deus é manter o foco nele. Não importa quais distrações surjam em nosso caminho.
Você já parou para pensar sobre o que realmente ameaça distraí-lo do propósito de Deus para a sua vida? Em um mundo cheio de distrações, pode ser fácil se envolver no caos e perder de vista o que realmente importa. Mas e se eu te disser que isso vem acontecendo há séculos? Veja os israelitas, por exemplo. Eles estavam vagando pelo deserto, mas perderam de vista a provisão de Deus e começaram a desejar os alimentos que tinham no Egito. Até mesmo o rei Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza, foi vítima de distrações quando seu amor pelas mulheres e seus deuses manchou seu legado. E não vamos nos esquecer dos líderes religiosos que rejeitaram seu Messias porque estavam presos demais em suas próprias tradições. Mas a história de Maria e Marta é talvez uma das mais reveladoras. Duas irmãs convidando Jesus para entrar em sua casa, mas enquanto Maria escolheu sentar e ouvir, Marta estava ocupada com muito serviço. Ela não negligenciou seu convidado, mas escolheu uma coisa boa em vez da melhor coisa. Então, o que nos distrai hoje? Smartphones, tecnologia e um fluxo constante de entretenimento disputando nossa atenção. Mas não vamos esquecer que existe um inimigo sobrenatural, Satanás, cujo objetivo é usar a dor e o prazer para nos afastar do propósito de Deus. Mas devemos lembrar de não ignorarmos seus desígnios. Você sente que está constantemente lutando contra uma força invisível que quer impedi-lo de alcançar todo o seu potencial em Cristo? Bem, meu amigo e minha amiga, temos um nome para esse inimigo: o diabo. A Bíblia o chama de enganador, acusador, governante deste mundo e Deus desta era. Ele sabe exatamente como te distrair, desviar sua atenção e mantê-lo focado em coisas que não têm valor espiritual para nós. Pense nisso. Você já se pegou perdendo horas em entretenimento que o deixa vazio e insatisfeito? Isso é o diabo trabalhando. Lembro-me de uma época em minha vida em que namorava alguém que parecia o partido perfeito por fora. Ela era encantadora, tinha um bom emprego e até ia à igreja. Mas ela não estava firmemente enraizada em sua fé e acabou roubando todo o meu tempo. Eu estava tão envolvido com a ideia de me casar que não percebi o verdadeiro custo até que fosse tarde demais. Irmãos e irmãs, não nos deixemos desviar pelas distrações do diabo. Vamos concentrar nossas energias em coisas que vão nos edificar e edificar a nossa fé. É hora de permanecermos firmes em nossa crença e resistirmos aos ataques do inimigo. Portanto, pergunte a si mesmo: quais distrações em sua vida estão te impedindo de experimentar plenamente o amor e o poder de Deus? É hora de deixar de lado essas coisas e focar no que realmente importa. Você sente que está sendo constantemente instruído a tomar decisões com base no que parece certo, apenas para acabar se arrependendo? Bem, tenho boas notícias para você, meu amigo e minha amiga. Veja, como filhos de Deus, não temos que viver a vida como um jogo de roleta. Deus é o melhor mestre e Satanás é apenas uma marionete em cordas. Pense nisso. Quando você joga xadrez com um grande mestre, você confia em seus movimentos, mesmo que não os entenda. E é assim exatamente com Deus. Ele é o grande mestre e estamos apenas jogando junto com ele. Ele vê o fim desde o começo, então sabe quais são os melhores movimentos a serem feitos. E a melhor parte? Ele nos protege. Ele prometeu que fará tudo para o bem daqueles que o amam. Então vamos confiar em seus movimentos e aproveitar o jogo da vida. Mas e aqueles momentos em que você sente que Deus não está falando com você? Confia em mim, eu já estive lá. É frustrante, não é? Mas só porque você não consegue ouvir a voz dele, não significa que ele não está falando. Ele está trabalhando nos bastidores, orquestrando o plano perfeito para a sua vida. E assim como um bom mágico nunca revela seus segredos, às vezes Deus mantém seus planos em segredo. Então, o que fazemos enquanto isso? Bem, vamos evitar as tentações que levam à morte. E pode ser daquela coisa que seu amigo disse para você tentar. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Você é filho de Deus, e isso significa que você tem o poder de viver a vida em seus termos, guiado pelo grande Mestre Supremo. Então, jogue para ganhar.
Você vai sair por cima todas as vezes. Mas você já se sentiu preso em uma sala de espera, procurando desesperadamente por uma resposta de Deus? Eu já. Eu implorei por um momento de sarça ardente e até exigi um. Mas às vezes parece que Deus está em silêncio. É fácil pensar que Deus não está ouvindo ou que não somos especiais o suficiente para Ele falar conosco. Mas deixe-me dizer, Deus está sempre falando conosco. Pode não ser da maneira que esperamos, mas se nossas ações estão alinhadas com a Bíblia, deve ser dele. Podemos confiar nele para nos guiar e ele nunca nos guiará para o mal. Só porque não entendemos como isso vai funcionar, não significa que Deus não cuidará de tudo em seu próprio tempo. Deus trabalha de maneiras misteriosas, meus amigos. E agora mesmo, Ele está vendo você. E Ele está com você. E aquele problema que você está enfrentando desaparecerá antes que você perceba. É importante lembrar que Satanás tem seus próprios lacaios, que fingem ser servos da justiça, mas na verdade estão ensinando falsas doutrinas. Então, se algo não se alinha com a Bíblia, esse algo não é de Deus. Você é um filho de Deus. E isso significa que você tem o poder e a força para superar qualquer obstáculo. Então aguente firme e confie no Senhor, porque Ele já venceu o mundo. Lembre-se do que diz 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Portanto, não nos deixemos enganar por falsos ensinos. Vamos permanecer fortes em nossa fé e confiar no plano de Deus para nós, porque Ele te ama e tem um propósito para a sua vida. Você enfrentará provações e tribulações, mas com Deus ao seu lado, você vencerá todas elas. Portanto, aguente firme e confie no Senhor, meu amigo e minha amiga. Você é de Deus e nada pode mudar isso. Como filhos de Deus, temos muita armadura espiritual à nossa disposição. Porém, assim como em qualquer batalha, nosso inimigo está sempre procurando uma forma de atacar e romper nossas defesas. E deixe-me dizer que o diabo é um mestre do disfarce. Ele vem até nós como um lobo em pele de cordeiro, nos tentando com coisas que parecem inofensivas e atraentes, mas na realidade, elas nos levam a um caminho de destruição. Assim como diz em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E no livro de Atos, capítulo 20, versículo 30, que diz: E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Esses dois versículos nos advertem: o diabo não vai parar por nada para nos tirar do rebanho e da proteção de Deus. É por isso que é tão importante termos o dom do discernimento, como nos lembra Filipenses 1:9. Sem isso, nosso amor e confiança podem ser facilmente influenciados e podemos nos encontrar no caminho errado. Mas não se preocupe, temos o poder de Deus do nosso lado. Veja, o diabo é astuto, mas não pode resistir ao poder do Senhor. Mesmo que nos sintamos como uma pedra inquebrável e inabalável, o diabo sabe que mesmo o mais forte de nós pode ser desgastado com o tempo e a atenção. É como um rio que desgasta continuamente uma rocha, devastando-a pouco a pouco. Por isso, é tão importante nos mantermos vigilantes em nossa fé. Pular uma oração aqui ou ali, ou negligenciar a leitura da palavra de Deus pode parecer inofensivo, mas pode rapidamente se transformar em semanas e até meses longe do Senhor. E conforme os dias ficam mais escuros e as noites mais sombrias, é fácil perder a esperança. Mas deixe-me lembrá-lo de que Deus nunca nos coloca sozinhos em uma situação. Ele vai à nossa frente, fica ao nosso lado e caminha atrás de nós, sempre cuidando de nossas vidas e nos guiando em todos os desafios que enfrentamos. Portanto, meus amigos, tenham confiança e confiem que Deus está sempre com vocês, não importa o que estejam passando.
E lembrem-se, Deus nunca nos prometeu uma jornada fácil, mas Ele nos prometeu uma chegada que valeria a pena. Portanto, não seja tolo e reconheça sua dependência de Deus. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você está se sentindo perdido e prestes a desistir, deixe-me dizer que este é exatamente o sinal que você está procurando. Este é o momento que você estava esperando. Não deixe que seu potencial seja desperdiçado. Deixe de lado todos os seus medos e preocupações e deixe Deus tomar o controle da sua vida. Pode ser difícil abrir mão do controle, mas as mudanças que você verá em sua vida valerão a pena.